Povo de Deus, a paz do Senhor, amém, irmãos? Nós uma tardezinha com Jesus e hoje a nossa mensagem está em João 21, versículo 15, que diz o seguinte: E, depois de terem jantado, disse-lhe Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas a mim mais do que a estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. E tornou-se a dizer a segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas a mim? E disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. E disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, me amas? Simão entristeceu-se por ter lhe dito terceira vez e disse: Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por ter lhe dito a terceira vez: Ama-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Irmãos, chegou a hora, o que é que eu posso dizer aqui, do acerto de contas, né, de Pedro. Por quê? Qual foi o outro cenário a qual, por 3 vezes, né, Jesus disse que Pedro faria algo? Quando Pedro nega Jesus. Jesus, ele tá ali para ser preso, né, no Getsêmani. E Pedro declara: Senhor, eu daria minha vida para lhe proteger. Jesus fala: tem certeza, Pedro? Porque eu lhe digo que ainda esta noite o galo não cantará enquanto você não me negar 3 vezes. E assim aconteceu. Só que aqui, irmão, chega a hora, né, da mudança. Chega a hora do confronto. Como a gente viu, né, no vídeo passado, Pedro aqui havia voltado às suas práticas antigas, né, da pescaria, havia simplesmente esquecido do propósito ao qual ele foi chamado, havia esquecido do que Jesus havia dito a ele, que ele seria pescador de almas, né? E provavelmente, irmãos, a culpa, né, por ter negado a Jesus, a culpa por ter abandonado Jesus num momento tão difícil, devia estar corroendo Pedro, né? Devia estar doendo nele, porque após, quando o galo canta, que Pedro lembra, a Bíblia diz que ele chora amargamente, né? Chora copiosamente. Irmãos, e a pior coisa, o pior sentimento, a pior sensação para um homem, para uma mulher, é essa, né? De trair o mestre, de trair Jesus, de dar as costas para ele. Às vezes, você trair um ao outro, né? O seu semelhante já dói para quem é traído, né? Para quem trai, eu digo que dói quando há um arrependimento sincero, né? Mas pior ainda, irmão, quando você trai a Jesus, o mestre, né? Aquele a quem te deu a vida. Então, provavelmente, isso estava ali remoendo dentro de Pedro. Então, chega a hora de Jesus o confrontar e o confortar. Porque, irmãos, Jesus, o nosso Deus, a gente precisa lembrar que ele é Senhor, ele é Deus, mas também é Pai. E como Pai, ele corrige, né? Ele instrui, ele ensina, ele mostra o caminho que a gente deve seguir. E tinha que haver esse confronto, né? Para haver esse aquebrantamento dentro de Pedro. Para que Pedro pudesse receber agora o amor de Deus. Porque, irmãos, a primeira coisa que o diabo coloca na cabeça da pessoa é que ela não merece ser perdoada, não merece ser amada, que ela não é mais digna, né? Porque o pecado tem esse poder, né? De tirar a unção, de tirar o acesso livre, né, que a gente tinha ao céu, a presença, e agora a gente não é digno, a gente não é capaz, a gente não pode, você não serve para nada mais, ele nunca vai te perdoar. Então chegou a hora, irmão, de Jesus confrontar Pedro, a quebrantar ele, para depois confortar ele com o amor. Por quê? A mesma quantidade que Pedro nega, Pedro agora vai ter que admitir que ama. Pedro agora vai ter que confessar que ama, né? E Jesus faz isso com ele. Pedro, tu me ama mais do que a estes? Ele tem que responder: eu te amo, Senhor. Só que aí Jesus, além de confortar Pedro, ele reafirma o chamado que ele já tinha dado a Pedro. Então apacenta as minhas ovelhas, né? Pedro, você me ama? Pronto. Então volta para a missão que eu lhe dei. Pedro, você me ama? Então retorna ao compromisso que eu lhe entreguei. Porque, de novo, irmãos, o que foi que Jesus falou no seu primeiro encontro com Pedro lá na primeira pesca maravilhosa? Ei, agora você será pescador de almas, pescador de vidas. Então, Jesus está dizendo: ei, volta a fazer o que eu mandei você fazer. Porque, irmãos, quem se desvia da presença somos nós.
Quem sai do propósito somos nós. Mas o chamado, o propósito dele continua de pé, continua intacto. Somos nós que retardamos. Somos nós que retrocedemos. Tem muitas pessoas que já eram, irmão, para estar muito à frente, né? Muito avante na obra. Já tá ganhando um mundo aí. Só que aí enfraquece, esfria, né? Se deixa ser seduzido pelo mundo e aí quebra a cara. Tem pessoas que, glória a Deus, conseguem voltar para a presença e aí tem que começar tudo de novo, tem que, né, se tratar todo de novo para depois voltar para o chamado. E foi isso que Jesus fez com Pedro aqui. Pedro, você me ama? Aí Pedro na segunda vez, sim, Senhor, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Então Pedro, cumpre o meu chamado. Pedro, faz a obra. Pedro, da mesma forma que o Pai me enviou, Pedro, eu enviei você. Aí na terceira, Pedro, tu me amas. Aí a Bíblia fala que agora Pedro começa a se entristecer. Olha o aquebrantamento. Olha o arrependimento vindo à tona. Olha Pedrão sendo aquebrantado, aquela pedra bruta, né, sendo agora polida, né, pelo amor do Pai, né? Porque, irmãos, Pedro significa pedra, né? E Jesus, ele libera algo muito forte sobre a vida de Pedro, porque Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. O que Jesus estava dizendo? Pedro, através de você, eu vou edificar outras pessoas. Pedro, através da sua vida, mais pessoas serão levantadas, igrejas serão levantadas. Quando se fala igreja aqui, né, corpo. O meu corpo vai ser levantado, né? O meu povo vai ser edificado. E foi isso que aconteceu. E nessa terceira vez, aí Pedro fala assim, tu sabes de tudo, Pai, você sabe que então apacenta as minhas ovelhas. E é lindo, irmãos, que Pedro agora, de fato, ele se encaixa no propósito, ele se encaixa na vontade do Pai. E quando chega no livro de Atos, onde Jesus finalmente, né, é ascendido ao céu, aí vem o derramamento do Espírito Santo, onde Deus, ele completa toda a sua obra ali, completa, né, todo o ciclo, né, da Trindade Santa, capacita, dá unção, dá poder, dá graça aos discípulos. E na sua primeira pregação, Pedro pesca 3.000 almas. Imagina. Um homem que outrora era um pescador bruto, né? Grosso, impulsivo, cabeça quente, né? Negou ao mestre, largou o chamado, volta para a pesca, é confrontado por Jesus, é confortado por ele, né? É ativado novamente a chama, e agora esse mesmo Pedro começa a cumprir o que lhe foi ordenado. Ele ganha 3.000 almas em sua primeira pregação. Irmãos, você começa a entender que quem atrasa o nosso chamado somos nós. Que quem atrasa a obra de Deus somos nós. Não é que ele desistiu, não é que Deus resolveu fazer outra coisa, não, só é a gente que sai do propósito. A gente que quer pegar atalho, que quer pegar um caminho mais fácil, um caminho mais rápido, para tentar chegar logo na glória. Mas, irmãos, calma, tem todo um processo. O caminho é na caminhada que é mais gostoso ali com ele, tendo experiência, tendo aquela coisa toda. E Pedro, irmão, se torna um grande evangelista. E, de fato, igrejas, né, pessoas, vidas, são edificadas através da vida de Pedro. E é isso que a gente tem que entender, irmãos. Que outras vidas, outras pessoas estão esperando para ouvir a respeito de Jesus por intermédio da nossa vida. De onde eu saí, de onde você saiu, tem pessoas esperando lá para serem resgatadas. E a gente aqui perdendo tempo, se esfriando, se aquecendo, se esfriando e se aquecendo. Hoje eu quero, amanhã eu não quero. Hoje eu tô bem, amanhã eu não tô bem. Irmãos, chega. Se você ama ao Senhor, faz o que Ele te mandou. Se você ama a Jesus, vai cumprir a obra que Ele lhe entregou. Se você ama Ele, coloque em prática o chamado, o dom, o talento que Ele já te deu. E faz a obra, irmãos. E deixa que do resto Deus cuida. Deixa que do resto Ele faz, Ele confirma, Ele derrama, Ele capacita. Porque tudo é dEle, vem dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Só tão somente, irmão, se levanta hoje. Se ergue hoje, toma posse da unção, toma posse da presença e vai fazer a obra. Vai apacentar as ovelhas de Jesus. Vai levantar os caídos. Vai libertar os presos, os cativos. Vai, irmão. Em nome de Jesus, amém? Deixa eu orar por você. Aleluia. Pai, obrigada, Senhor, por essa palavra. Obrigada por ter nos lembrado, nos chacoalhado neste dia.
Eu te peço, Espírito Santo de Deus, renova-nos, Senhor, aviva-nos, nos capacita, Senhor, para cumprir, Deus, a tua missão, para cumprir o teu chamado, para cumprir para a tua boa obra aqui na terra, porque enquanto a vida há esperança, Pai, de sairmos pelo mundo dizendo que o Senhor salva, que o Senhor cura, que o Senhor liberta, que o Senhor dá uma nova vida, Senhor, para quem crê e recebe o teu nome. Tá aí, ai Deus, visita-nos, visita-nos, visita-nos por intermédio, Deus, da tua palavra nessa tarde, em nome de Jesus, amém. Amém? Que Deus lhe abençoe.